Cara, olha só. A minha pergunta é a seguinte. Em relação ao nosso tema, né? Coutinho tá fora da estreia. Dificilmente vai se recuperar a tempo. Mas já não é hora de rever a questão envolvendo o Coutinho? Porque os números do Coutinho não jogam a favor dele. Os números são ruins. A gente criou uma enorme expectativa em relação ao Felipe Coutinho, e com toda a razão, porque o torcedor imaginou que fosse reencontrar o Coutinho que fez sucesso na Europa, o Coutinho que saiu cedo do Vasco, deixando saudade, ficou apenas 1 ano e meio no profissional. Aquele Coutinho, que até vou mostrar para vocês isso aqui que é importante, ó. No material do Vasco, ele é apresentado como o cria do Vasco, obviamente, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Pedrinho, Felipe Coutinho, jogadores que fizeram sucesso, começaram no Vasco. Roberto Dinamite, Romário, Elton, Alain, Paulinho, Edmundo, Douglas Luiz, Souza, Felipe, Thales Magno e tantos outros. Mas nós criamos uma expectativa enorme na chegada dele. Maior prova disso foi na apresentação dele. Porque ele, debaixo de muita chuva, o torcedor foi a São Januário, o torcedor compareceu para levar aquele incentivo. Mas assim, ele até agora não entregou o que a gente esperava. Está, inclusive, vou até mostrar de novo aqui, ó, no material do Vasco, sempre de apresentação, claro, ele é a referência. Então, no material de apresentação do Vasco, está ele lá, ó. Quando fala da história da camisa 3, Coutinho é uma das figuras também. Mas assim, os números não são bons. Se a gente passar um pouquinho mais aqui os slides, por exemplo, vamos ver aqui. Essa aqui é uma artilharia geral. O cara pode ter saído e voltado, que foi o caso do próprio Alex Teixeira, do Coutinho e tal. Não é só nessa fase. Então o Coutinho tem 12 gols e 10 assistências. Mas eu vou pegar e vou mostrar a vocês aqui a ficha individualizada. A ficha da temporada 2025. Tá aqui. Ó, deixa eu mostrar de novo aqui. Que é isso que me interessa. É esse recorte que eu quero olhar. Que eu quero analisar o que ele está entregando. Vamos lá. Felipe Coutinho tem 4 gols. Nenhuma assistência. Ele é um jogador importante? Sim, quando entra em campo. O problema tá aí. É quando ele entra em campo. Ele tá entrando pouco em campo. Felipe Coutinho não tem tido sequência. Felipe Coutinho não tem conseguido jogar muitos jogos em sequência. É só a gente observar que o Felipe Coutinho não tem conseguido. Óbvio que se a gente olhar os números aqui, ó, vou até atualizar aqui, os números 25 aqui, ó. Olha na ficha do Vasco. Ele fez 9 jogos, fez 4 gols. Excelente. Apenas o número. Mas vamos pegar o desempenho, que eu acho que é isso que a gente tem que tratar e ir um pouco além. O que está acontecendo? É a questão física, como aponta aqui o Thiago Garnizé? É a questão envolvendo entrosamento, melhor acompanhamento? O que acontece para que o Felipe Coutinho não seja sombra daquele que nós imaginávamos? Então, assim, o contrato dele vai terminar no meio do ano, um pouco depois do contrato do Payet. O Payet, como eu disse no café hoje, vascaíno, esquece. Não vai mais. O Vasco já prepara os últimos capítulos, a despedida vai acontecer. E na minha avaliação, sem deixar saudade. Agora, esse comentário do Shadow é que é preocupante, porém é verdadeiro. Porque ele hoje não diferencia nada. Ele não é um diferencial em campo. Ele não muda uma partida. Ele parece ser um jogador comum. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A questão dele ter vindo, só o torcedor ter aumentado muito, ter garantido
o pagamento de salários dele, beleza. Mas o pacote que veio junto na contratação não foi legal. Ah, mas ele tem mais gol que assistências porque o ataque é fraco. Como é que ele vai servir os caras? Tá bom. Essa pode ser uma explicação para ele ter poucas assistências. E eu concordo. Porque ele olha para o lado, não vê. Para o outro, não vê. Tá na frente, só overhead. É pouco. Porque aquela assistência, aquele passe lateral, aquela oportunidade... Agora, vamos falar do rendimento dele, da minutagem dele. Esse é um problema. Agora, nessa conta de pagamento que o Vasco faz com o sócio torcedor, ele vem diminuindo. Ele vem diminuindo drasticamente. Drasticamente. Então, assim, será que ainda se paga? Óbvio que você não vai romper o contrato. Ó, parou de pagar, então você tá fora. Não é assim. Mas será que o Coutinho se paga hoje em dia? Eu tenho cá as minhas dúvidas. Eu quero esperar um pouco mais o rendimento dele. E aí o prazo do contrato dele, que vai até julho, se eu não estou equivocado. Vou até confirmar aqui o período de contrato dele. Eu acho que é até julho ou agosto, se confirmar. Ele foi contratado em julho, isso. Início de julho. Então, como são 2 anos, imagino que vá até o início de julho desse ano. Mas, assim, 1 ano, aliás, de contrato, né? Que foi ano passado. Então, vamos ver se ele melhora acompanhado. Vamos ver. Com o Nuno na direita ou na esquerda, né? Que é onde ele rende mais. O Lloyd, o Garré. Ele vai render? Mas isso não impede que ele tenha lesões musculares. E esse tem sido um problema. Tem sido um entrave. Ele acabou de sofrer uma lesão muscular na decisão com o Flamengo, uma lesão no adutor da coxa, que vai tirá-lo pelo menos 20 dias. E aí? Mais uma lesão? Então, assim, o problema vai além da questão técnica, dele estar melhor acompanhado. Na verdade, o físico dele não está conseguindo, ou melhor, o corpo não está conseguindo reagir. Não está conseguindo deixá-lo em condições. E aí eu vejo nos grupos de vascaínos a galera reclamando, e com muita razão, se ele é um problema ou solução, é o que diz aqui. Então, assim, vamos ver. De que vai adiantar ter pontas velozes para que ele possa servir se ele não estiver fisicamente bem. José Antônio Vieira, vamos lá. Não há nenhuma perseguição aqui, não. Mas eu vou tratar você bem, porque você está dizendo que eu sou covarde. O que eu estou dizendo aqui, Zé Antônio, talvez você não tenha alcançado, mas eu vou te ajudar. A lesão que o Neymar teve foi uma lesão grave de joelho, de ligamento, que o levou à cirurgia. O mesmo com o Bruno Henrique. O Coutinho tem recorrência de lesões musculares, que o tiram de sequência. Ele não faz 5 jogos jogando 90 minutos. Então, é para pensar, algo que você não fez ao escrever esse comentário. Coutinho pode não estar jogando igual no Liverpool, mas está jogando bem. Eu acho que ele se esforça. E é pouco para o Coutinho se esforçar, lutar, tentar entregar o melhor. Eu acho pouco para o Coutinho, que a gente espera tanto dele. A gente espera um cara decisivo, mas aí alguém vai dizer que ele não está tão bem acompanhado. Agora parece estar melhor acompanhado.
Mas a minha pergunta é, a parte física vai deixá-lo entregar? É isso que eu não sei. Essa parte que eu não sei. Tentaria, com a economia nos salários do Coutinho e Payet, fechar um pré-contrato com o Luiz Castro. Não faria isso. No meio do ano. Que ainda mais no meio do ano. Não adianta. O meio galera, do ano eu sei que eu sou suspeito para falar sobre esse assunto. A galera sempre pega no meu pé por causa disso. Mas o Vasco já sabe o que o Renato quer. O Vasco já sabe o que o Renato quer. Quanto é? Aceita que escolheu errado, foi fazer economia e fez merda. Aproveita que em maio o Payet já vai ter ido embora e vai ter esse vácuo de salário. Contrata logo o Renato, cara. Manda o Carille embora, bota o Renato pra treinar o Vasco amanhã. Renato, quanto que é? É tanto. Beleza. A gente já sabia mesmo que era por aí. Toma o salário e vai. Renato conhece futebol brasileiro. Renato tem nome. O Renato chama a responsabilidade e tira o foco do grupo. O nome pro Vasco é Renato Portaluppi. Esse é o nome. Vá atrás do Renato. Aceita, Pedrinho, que fez merda. E traz o Renato pra ontem. É treinador de futebol de verdade. Treinador com culhão. Vá atrás do Renato. Pra mim, não tem o que fazer, tá? Michel de Andrade. Dizem que a venda seria no desespero ou apressada. Vai fazer 1 ano que o associativo voltou pro comando e não conseguiu sequer uma proposta ou acordo. Incompetência, será? Eu acho que 1 ano pra você vender não seria apressado nem no desespero, né? Acontece que não vendeu. O Heitor Rodrigues... Só pra pegar o gancho lá do Michel, não só a venda da SAF, a reforma e ampliação de São Januário, tá tudo parado, pô. Tá tudo parado. A gente não tem previsão de nada. A gente não tem previsão do que vai acontecer com o São Januário, o que vai acontecer com o futebol do Vasco. A gente tá completamente sem previsão. Isso é desesperador pro torcedor, hein? J. Alves. O Payet perde o jogo e ainda sai abraçado com o jogador do Flamengo. Como se fosse ele que tivesse ganho o jogo. Tá doido pra ir jogar no rival. Vai logo. Não gosto desse tipo. Jota, eu acho que o fato do cara cumprimentar um rival se mistura ao seu sentimento de frustração com o jogo, de raiva. Pra mim não tem nada a ver. Barão, tem informação aqui pra nossa live, que é o seguinte, essa semana o Vasco só terá treinos na parte da manhã no CT Moacir Barbosa, tá? À tarde não teremos treino. Teremos apenas treinamento em um período apenas no período da manhã. Tá? Os jogadores treinam pela manhã toda semana. Treinam pela manhã e folgam à tarde. Aí no dia seguinte, treinam pela manhã, folgam à tarde. O elenco merece, né? Igual o Mário Ávila tá falando aqui. O elenco merece. Para mim tem que treinar de manhã, à tarde e à noite. Tá? De manhã, à tarde e à noite. O Pedro tá sugerindo, deveria treinar meio-dia e sem água. Ô, Lineker, Edu e galera, tem um assunto aqui delicado, bem delicado. O Capasso criou um mal-estar terrível. Terrível. E continua criando esse mal-estar. E o Vasco precisa rescindir o contrato do Capasso de maneira imediata. Entrar em acordo com o Capasso e rescindir. Por quê? O Vasco, através do Carille, falou claramente que o Capasso não faz mais parte dos planos do Vasco. Correto? Ele falou claramente. O Capasso só foi relacionado para poder ser negociado, ele não faz parte dos planos. Então o Capasso, ele não é mais jogador do Vasco. Ele tem contrato com o clube, mas ele não vai jogar pelo Vasco. À medida que o Capasso faz uma postagem, como ele fez a última, colocando nos stories a cara dele aguerrida, com a camisa do Vasco, dizendo saudades de tudo isso, primeiro ele dá a entender que está faltando isso ao time do Vasco, esse aguerrimento, e faz com que nós, torcedores, analistas, que a gente continue falando na possibilidade do Capasso jogar no Vasco. Algo que o Carille já deixou claro. Então, o Capasso cria um mal-estar. Você ainda há pouco falou no nome dele. Você falou ainda há pouco no nome dele. Porque o Capasso... E só foi falado por quê? Porque o Capasso está fazendo postagem
se colocando à disposição e falando claramente, pô, eu tô aqui para jogar, eu tô aqui para jogar. Ele tá criando um problema no Vasco. O Vasco precisa rescindir. Capasso, vem cá, você não vai mais jogar aqui e você tá atrapalhando. Rescinde o contrato, tchau e bênção. Por quê? Porque tá criando problema. Baran, Oi. o Capasso não está nos planos do Carille. Eu acho que nem o Carille está nos planos do torcedor do Vasco, né? Então eu acho que quando o Carille fala isso, que o Capasso não faz parte dos planos, isso pode mudar de uma semana para outra, porque o Carille ele não sobrevive no cargo, isso é fato. A gente só está arrastando essa demora da demissão, como sempre foi arrastada as coisas nessa atual diretoria. Demorou para demitir o Paiva, demorou para demitir o Álvaro Pacheco, demorou para demitir o Carille, vai demorar para demitir o Carille. A gente vai abrir aqui uma live demitido, tá? Isso daí vai acontecer de fato. Isso daí, só que o Capasso, ele sabe que o Carille vai balançar no cargo. Por isso que ele está fazendo isso, a mando dos empresários, óbvio. Até porque a qualquer momento a demanda do elenco muda. Daqui a pouco o Carille é demitido. A gente, óbvio, vai estar trazendo aqui na live se caso isso acontecer. E a situação do Capasso muda da água para o vinho. Então, por isso que ele está botando fogo no parquinho, mas do Carille. Eu acho que é do Carille. Eu acho que a diretoria do Vasco entende que tem que respeitar a opção do treinador, mas não se desfaz de um jogador que está valorizado, entre aspas, né? Bora falar agora sobre o Vasco. Nessa terça-feira, conversei longamente com uma pessoa importante do Cruz Maltino e, entre vários assuntos, perguntei sobre a situação de Léo Jardim, goleiro titular absoluto, um dos grandes nomes do Vasco nos últimos tempos e cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Ou seja, o Léo Jardim, a partir da metade do ano, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça do Vasco para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de janeiro de 2026. Situação que tem preocupado o Vasco. Desde o ano passado, Marcelo Santana tenta estabelecer uma negociação com Paulo Pitombeira. E agora há otimismo do Vasco. É que a última proposta feita pelo Cruz Maltino aos representantes do jogador acabou por garantir avanços importantes na negociação. Não dá para cravar que essa assinatura de contrato novo será feita, mas existe otimismo da parte Cruz Maltina. O Vasco já havia se disposto, em outubro do ano passado, a conceder um belo reajuste salarial ao Léo Jardim, além de uma prorrogação de contrato por 4 temporadas. O Jardim entendeu que ainda era pouco e as tratativas continuam. O Vasco, na minha humilde opinião, não pode, em hipótese alguma, perder alguém que resolveu os problemas do gol do Vasco e que chegou a custo bem baixo, 2 milhões de euros. Perder um jogador como esse de graça seria um enorme tiro no pé. O empréstimo do jogador JP, do Vasco da Gama, ao Avaí pode ser entendido através de diversos fatores estratégicos e operacionais que envolvem tanto o clube carioca quanto o catarinense. Desenvolvimento do jogador. Um dos principais motivos para o empréstimo é o desejo do Vasco em proporcionar mais minutos em campo para JP. Jogadores jovens, especialmente aqueles em fase de formação, muitas vezes precisam de tempo de jogo para desenvolvê-los adequadamente. No Avaí, há a expectativa de que o atleta obtenha mais oportunidades de atuação em um ambiente competitivo. 2. Tempo de jogo no Avaí. No Vasco, especialmente em temporadas onde a equipe pode estar mais focada em jogadores mais experientes, a chance de jogar regularmente pode ser limitada. O Avaí, por sua vez, pode oferecer um espaço aberto para que JP mostre seu potencial, facilitando sua adaptação ao futebol profissional e ajudando a aprimorar suas habilidades. 3. Estratégia do clube. Os clubes frequentemente utilizam empréstimos como uma estratégia para otimizar elencos. Com o empréstimo de JP, o Vasco pode reduzir custos salariais temporariamente. Além disso, essa ação pode abrir espaço na equipe principal para a chegada de novos jogadores ou para a promoção de talentos da base. 4. Relato de parcerias. O empréstimo também pode fortalecer a relação entre os clubes, criando uma parceria que pode ser benéfica no futuro. Isso possibilita o intercâmbio de jogadores e o fortalecimento do mercado entre as duas equipes. 5. Aprimoramento da equipe do Avaí. Para o Avaí, a chegada de JP é uma adição valiosa ao elenco. A previsão é que ele faça uma contribuição significativa ao time, ajudando a equipe em sua busca por melhores resultados na competição. Em suma,
O empréstimo de JP ao Avaí reflete uma decisão estratégica visando o crescimento pessoal do jogador, a otimização do elenco do Vasco e o fortalecimento das relações entre clubes. Essa manobra pode ser vista como um movimento inteligente no cenário do futebol, onde o desenvolvimento de jovens talentos e a gestão eficiente dos recursos são fundamentais para o sucesso a longo prazo. Vasco negocia com empresas no mercado para captar R$110 milhões. No gabinete do prefeito Eduardo Paes ocorre a primeira reunião do Conselho Consultivo da OUC São Januário e nela já se discutem prazos e ações. Renato Brito, VP-geral do Vasco, afirmou que já existem 32 projetos complementares para a reforma de São Januário, incluindo sistema viário, esgoto, entre outros. O Vasco já conseguiu acordar no mercado a venda de 50 mil metros quadrados, mas a operação só se concluirá quando a Sociedade de Propósito Específico, SPE, empresa que está sendo criada para vender o potencial, for regularizada. A SPE passa por trâmites burocráticos até ser totalmente regularizada na Juscerja, a junta comercial. Outra informação importante da reunião diz respeito a futuras vendas. O Vasco já conseguiu negociar com empresas no mercado 110 milhões, só que este dinheiro não existe ainda. São apenas cartas de intenção. A ideia é formalizar a próxima reunião até abril e há um trabalho com a perspectiva de começar as obras até dezembro deste ano.